Eu costumo dizer que a palavra de Deus é o alimento da nossa alma. Assim como o nosso corpo, para sobreviver, ele precisa de nutrientes, o nosso espírito da mesma forma, para sobreviver, para seguir rompendo em fé, ele precisa estar bem alimentado. E o alimento do espírito se chama palavra de Deus. E se você veio aqui hoje ouvir a palavra de Deus, ele tem uma palavra para a sua vida, para te abençoar. Amém? Essa palavra está me abençoando muito e eu gostaria muito de compartilhar com você. Por favor, quem está com a sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 em diante. Os livros das crônicas trazem a narrativa dos reinados, período de monarquia em Israel. Fatos importantes que marcaram a história daquele povo e basicamente os seus reis. 2 Crônicas 26:1. Quem achou diz amém? Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, e nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias
que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e dignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Amém. Feche teus olhos. Senhor, fala conosco. Nos dá entendimento da palavra. Espírito Santo, toca nos nossos corações. Queremos sair daqui edificados, fortalecidos pela Tua palavra. E nós te louvamos por essa oportunidade. Crendo no agir do Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Eu fiz questão de ler praticamente esse capítulo, porque Deus me levou a esse momento aqui, dessa história extraordinária, tremenda, que nos leva a refletir. Porque um dos muitos propósitos da Bíblia Sagrada é que diante dos seus relatos, Deus trate com o nosso coração, ensinando inclusive através de exemplos, Daniel. A história, ela é registrada, a história, ela é eternizada. Um dos propósitos da história é que a gente não esqueça da história, porque quem se esquece da história, cadê a irmã? Pode ter a tendência de repeti-la. Então por isso que está aqui as crônicas. Por isso que o Senhor, eu acho muito lindo como Deus, Ele mostra tudo. Se fosse um autor humano, sabe, João, a escrever um livro, ele ia colocar as partes feias, ele não ia colocar. O Senhor ia colocar as partes boas. Mas aquilo que trouxesse algum, isso aqui é vergonhoso, isso aqui não é legal falar, a gente pula. Mas como é o próprio Deus, no seu infinito amor, Ele declara por meio da sua palavra tudo que nós precisamos receber, tudo que nós precisamos aprender, para que a gente não se desvie do seu caminho e venha alcançar aquilo que realmente Ele tem para nós. Quando eu orava a Deus pela palavra de hoje, na verdade já vinha um sentimento no meu coração, e a palavra era essa: limite, 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 né? Limite, que essa palavra significa, né? É algo que precisa ser muito compreendido. O Senhor, na verdade, um limite ele é criado, um limite existe. O seu propósito principal é de proteção. Se há um limite, é porque se esse limite ele for desrespeitado, a partir desse limite que foi ultrapassado, a gente começa a estar em risco. Por isso que existe um limite. Quem dirige sabe que pela norma das regras nacionais do Código de Trânsito Brasileiro, existe um limite máximo de velocidade permitida nas estradas. Não é assim? Né? Por quê? Porque subentende-se, na verdade não é subentende-se, entende-se que dirigir acima de um limite que está ali estabelecido é colocar a própria vida da pessoa e de outros em risco. Amados, isso vai longe aqui. E é assim que acontece na nossa vida. Todas as vezes que a gente não consegue identificar o limite. Se eu não identifico o limite, eu tenho forte tendência a ultrapassar o limite. E se eu ultrapassar o limite, eu vou me prejudicar. Quem está entendendo isso aqui? Só para a gente se situar melhor, Deus vem com a palavra, diz, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19,
versículo 20, eu não passei essa referência, Celso, mas eu leio rapidinho aqui. Diz o seguinte, preste atenção. O Senhor desceu do topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximavam do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. Limite aqui que Deus estabeleceu para trazer segurança para o seu povo. Eu estou aqui nessa noite para trazer esse recado do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Basicamente é esse: respeite os limites. Respeite os limites. Conheça os seus limites, porque senão a gente não vai conseguir avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso é para tudo, irmãos. Pegando aqui o gancho da história de Uzias. Irmãos, atente. Historicamente e estatisticamente, teólogos já fizeram essa pesquisa, irmão Roberto. O momento em que Israel experimentou o maior desenvolvimento em agricultura, em tecnologia, em armamento, foi no período de Uzias. Pense no momento em que Israel prosperou. Uzias assumiu o trono e começou a fazer aquilo que o Senhor aprovava. Tinha um sacerdote muito bom que cuidava dele, o Zacarias, que o instruía. E o texto que nós vimos aqui fala que enquanto ele se preocupou em fazer o que o Senhor aprovava, Deus só trouxe conquistas para ele. Deus só trouxe crescimento. Deus só trouxe vitórias. Deus só trouxe milagres. Deus fez coisas maravilhosas no reinado de Uzias. E Ele quer fazer isso na sua vida também. Ele quer fazer também. Mas, pastor, o que foi que então... E só que, de repente, entre aspas, do nada, esse homem muda a cabeça. Ele começa a querer fazer algo que não era da responsabilidade dele. Ele ultrapassou um limite aqui estabelecido. No ritual de adoração ao Senhor no Antigo Testamento, não era qualquer um que poderia fazer sacrifício ao Senhor. Somente quem? Os sacerdotes. Só os sacerdotes com a sua vida consagrada e preparada especificamente para fazer esse serviço no templo do Senhor, poderiam entrar no templo para oferecer sacrifício, para acender o incenso. Só que Uzias, ele disse: eu sou o rei, eu vou fazer, pois quem vai queimar o incenso hoje no templo vai ser eu. Vai ser assim. O texto diz que corajosos sacerdotes enfrentaram o rei, tiveram que dizer: rei, não faça isso, não faz isso não, porque o Senhor não foi chamado para isso. Não é sua função fazer isso. É um sacerdote, só quem vem da linhagem de Arão, ei. Não faz isso não. O texto diz que ele se irritou. É o quê? Eu sou autoridade, rapaz. Está pensando o quê? Olha como Deus me honra. Pois vocês vão ver uma coisa. A palavra diz que ele nem chegou, Fabiana, na hora que ele fala isso, no meio da testa, para todo mundo ver, surge lepra. Lepra, aqui no Antigo Testamento, sinal espiritual de impureza, de pecado e de maldição. Na mesma hora, os sacerdotes entraram em desespero, porque o templo, um lugar santo, uma pessoa leprosa tem que sair daqui imediatamente. Aí o próprio Uzias já estava agoniado. O que foi que eu fiz da minha vida agora? Ele mesmo se apressou em sair do templo. Lembra do final? No início, grande crescimento, grande prosperidade. No final, leproso, morando numa casa afastada,
separada até o dia da sua morte. Assim morreu Uzias. O que é que a gente aprende aqui, pastor? Foi que gerou essas quedas nele? Como é que a gente pode identificar? Talvez, olhando o texto, a gente percebe o seguinte. Primeiro, uma grande dose de imaturidade. Com quantos anos ele assumiu o reinado? 16 anos. Um menino. Certo que estava ali sendo bem orientado. Mas, sabe aquela coisa? Meu amigo pastor Jorge, ele tem uma palavra assim, missionário da isso, que ele fala assim: o problema do homem é quando ele começa a dar certo. Porque o homem, quando começa, irmão Antônio, a dar certo, isso é perigoso. Tudo que ele foi fazendo, Alisson, foi dando certo. Olha para isso. E é muito comum de imaginar: se eu estou fazendo, está tendo resultado, então eu vou tocar para frente. Só que isso, amados, é um grande sinal de imaturidade. Depois veio, uma coisa muito perigosa, que é uma falsa sensação. Eu digo falsa e digo já por quê. Uma falsa sensação de poder. Você sabe que às vezes a gente vai fazendo as coisas, vai tudo dando certo na nossa vida, vai tudo ali, tudo prosperando, tudo melhorando. A gente tem a sensação que é tipo assim: sou eu que fiz isso aí. Graças a mim, porque eu sou bom naquilo que eu faço. Olha como tudo dá certo. Só de soldados, ele tinha quanto? Um exército de 307.500 homens preparados, Ele tinha tecnologia militar avançadíssima para a época. Aquilo trazia uma sensação de segurança fora do normal. Tipo, nada pode me atingir. Olha o que eu já conquistei até aqui. Olha o que eu já alcancei até aqui. E aí foi fazendo. E aí, uma outra coisa que diz que Uzias se tornou poderoso e diz que o seu orgulho provocou a sua queda. Foi aqui que começou, João, a queda. O orgulho veio. Aquela sensação de que olha como eu sou. Olha o que eu fiz. E isso tomou conta do coração dele. Aí, a partir daí, ele quis ultrapassar os seus limites. E quando Deus veio falar comigo sobre isso, amados, veio tanta coisa no meu coração. Às vezes, escute, viu? Às vezes a gente já passou muito do limite e não percebeu ainda. Não percebeu ainda. Às vezes a gente acha que está fazendo, que está tudo certo quando não está. A gente não consegue enxergar, não consegue perceber o limite. E quando eu desrespeito os limites, coisas começam a acontecer na minha vida. Deus está aqui falando para mim e para você hoje. Escute, tem coisas que não fazem parte da sua alçada. Tem coisas que não são da sua responsabilidade fazer. Tem coisas que Deus não chamou você para fazer. Ele colocou um limite para isso. E o problema se dá quando eu ultrapasso. O que é que a gente vê muito hoje, por exemplo, causando muita dor? Pessoas estão entrando num estado de estresse, de ansiedade, de angústia, porque elas já estão tão cheias e elas então querem também dar conta das responsabilidades das outras pessoas. E muitas vezes na melhor das intenções. Sabe aquela pessoa que quer ajudar todo mundo? Tem gente que quer ajudar todo mundo. O problema é que ninguém consegue ajudar todo mundo. Porque todo mundo tem um limite. Quem está entendendo essa palavra hoje? E às vezes eu acabo querendo fazer o que não é para eu fazer. E se eu não faço o que é da minha responsabilidade fazer, eu estou trazendo problema para a minha vida.
Deus quer que você vença. Deus quer a sua felicidade. Deus quer te abençoar, né? Isso vem enquanto nós estivermos dispostos a seguir a sua orientação. Enquanto Uzias foi fiel à orientação de Deus, ele prosperou. Mas no dia que ele quis fazer algo que estava fora do limite dele, que não era da responsabilidade dele, isso acabou com a vida dele. A gente não pode cair nessas armadilhas, irmãos. Nós não podemos. A gente precisa compreender. Olha, eu preciso ter muito claro na minha mente, no meu coração, até onde eu posso ir. Quem entende isso? Até onde eu posso ir? É até aqui. Passar daqui já é perigoso. De novo, é muito comum, desculpe usar esse exemplo novamente. Você vai perceber que a maioria dos acidentes automobilísticos, quando se vão fazer uma perícia, geralmente são essas as principais causas. Excesso de velocidade, né? Ultrapassagem em local indevido, né? Motociclistas, às vezes sem capacete, né, irmã Aline? Irmã Aline conhece a realidade de hospital, né? Fabi também. O que é que acontece? As coisas, toda vez que ultrapassamos um limite, nos expomos a riscos que podem acabar com a vida da gente, literalmente. Começa às vezes uma deteriorização emocional. Os nervos começam a ficar no limite. Aliás, eles ultrapassam os limites. Só quer dar conta de tudo, quer fazer tudo, quer cuidar de tudo, e não dá para cuidar de tudo. Tem coisas que Deus preparou para você fazer, mas tem coisas que Deus não mandou você fazer. E se Deus não mandou, não faz não. Não faça não. Respeite isso. Porque eu repito, Deus quer o teu bem. Deus quer o nosso bem. Amém, amados? Pastor, para que a gente não caia numa esparrela dessa, para que a gente não entre num ciclo desse, né? Tem gente que vive esgotado, porque você vai perceber que ela está tentando, às vezes, viver a vida do outro. Irmã Silvana, viver a vida do outro, esgotada. Ela sabe, não, eu posso, eu estou bem, né? Eu estou bem. Será que está bem mesmo? Será que a gente está bem mesmo? Essa semana eu fui fazer uns exames lá. Aí fui fazer, já foi um teste à espera. Fui fazer uma ultrassom. Eu esqueci como é o nome desse exame, do coração. Nunca tinha feito esse não, que o cara ecodoppler, alguma coisa assim. Esse mistério aí. Demorou, gente. Eu pensei que eu não ia sair mais de lá. Eu disse, quantas 600 pessoas tem aí dentro, pelo amor de Deus? E eu tenho que lembrar, se eu vou fazer um exame do coração, meu coração tem que estar bom, né? Tem que ter calma. Aí lá vai o médico, pergunta a altura, né? Pergunta o peso, quantos anos você tem, e começa ali. Depois bota o bicho para falar, né? Eu digo, oi, tá vivo o negócio aí. Que é isso aí mesmo. Aí a gente fica naquela agonia, irmão Antônio, sim, não vai falar nada não, é? Aí ele digo, o coração tá bom. Eu digo, é pela misericórdia de Deus, porque o que esse coração é testado aqui é misericórdia pura. Porque eu fiquei assim, rapaz, mas não é por conta disso
porque eu vou estar desrespeitando o meu limite. Né, Fabi? Me estressando, comendo tudo que eu quero comer, porque eu estou bom. Ah, eu fiz os exames, pastor, deu tudo maravilha. Pois, o açúcar que me aguarda. Né? Estou bom. Ah, não deu nada. Não. Limite. Limite. Quando nós vemos essa história de Uzias, nós não temos como não lembrar de um exemplo que é o oposto, que é o que nos faz lidar com isso e evitar isso para a nossa vida. É quando a gente tem e bota em prática aquela grande virtude que agrada ao coração de Deus, que eu gosto de falar muito sobre isso, é a humildade. Só quem é humilde realmente tem essa humildade de reconhecer, de respeitar o limite, de saber até onde se vai, saber quem é Ele e quem Deus é. Aí é que vai funcionar o negócio. Em João 15, já vou terminando. João 15, do 1 em diante, diz o seguinte. Quem fala aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Você receba a palavra de Deus na sua vida, viu? Então, Ele diz o que então? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Escute isso. Deus vai te dar muitos anos de vida. Deus vai te dar saúde. Deus vai te prosperar. Mas tudo isso para que você jamais ultrapasse seu limite, nem jamais se afaste dele. Não deixe que nada que Deus acrescente na sua vida faça você achar que é você ou que essas coisas tomem o lugar de Deus na sua vida. Eu quero fazer um lembrete para você. Você não é Deus. Vou dizer outra coisa. Você não vai conseguir dar conta de todo mundo. Você não é responsável por tudo. Cada um tem suas responsabilidades. O rei, a responsabilidade do rei era governar, manter sua soberania. A responsabilidade do sacerdote era cultuar o Senhor. Cada um no seu quadrado. Respeito, limite. É assim que funciona. Isso é para dentro de uma família. Existe o papel do filho, existe o papel do pai, da mãe, da esposa, do esposo. O que a gente vê mais nesses tempos são os filhos. Acho que os filhos não sabem nem o que significa mais limite hoje. Pelo menos a maioria deles. Tirando da sua casa que são tudo santo e abençoado. Né? Tirando. Mas tem os meninos que estão mandando no pai e na mãe, dizendo até o que tem que se comer em casa. Né, Elisângela? Tem uns que... né? Ah, não quero comer isso não. Eu quero comer pastel. E todo mundo vai comer pastel porque o menino quer comer pastel. Ainda bem que na sua casa não é assim. Porque lá tem limite, né? Amém, amados? Amém, amados? Essa palavra, ela pode ir muito longe.
Eu não quero me estender, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí na sua vida mostrando outras coisas. Que você identificou que, isso aqui está fora do meu limite. É isso que Deus quer provocar com a gente hoje. Ele está mostrando para você o limite e você está pensando o seguinte: eu estou respeitando isso? Ou eu acho que eu posso fazer? Eu acho que não vai ter nada porque Deus está me abençoando, pastor. Está tudo dando certo na minha vida. Sim, estava tudo dando certo na vida de Uzias também. Olha como ele acabou. O orgulho é o princípio da queda do ser humano. Eu costumo dizer que quando o homem começa a se achar, ele está começando a se perder. O que eu sei e o que a gente precisa saber é que nós precisamos de Cristo. Que a presença do Senhor Jesus na nossa vida, ela precisa ser muito forte para nos dar esse entendimento. O poder não está nas coisas, o poder não está no dinheiro, o poder não está nas questões materiais, o poder não está nem em nós, o poder está em Deus. É o Senhor que estabeleceu os limites das coisas. E que a gente reflita: se eu passo do limite, eu estou por minha conta e risco. Se eu passo do limite, a responsabilidade ali é toda minha. Mas se eu estou dentro dos limites, se Uzias permanecesse dentro dos limites, na hora que o sacerdote for lá e disser assim: rei, não faço não, que o senhor não pode. Meu filho, desculpe aí, é porque tá aqui, toma aqui a varinha, pode fazer o incenso. A história tinha sido outra. Mas não, eu sou o cara. Sabe quem é o cara? É Jesus. Só Ele. Só Ele é Deus. E olhe, eu repito isso. Eu oro para que o Espírito Santo, como Ele deixou para mim algumas coisas claras sobre limites na minha vida, Ele traga para você também. Cuidado, porque você pode estar querendo fazer coisas que não são da sua responsabilidade. Cuidado que você pode estar tentando, ultrapassando os seus limites, querendo dar conta de coisas que não são suas. E isso está te ferindo, te machucando. Respeita o limite. Respeita o limite. Então é humildade para observar e reconhecer. Quem está entendendo essa palavra? Diferente, né, essa palavra hoje, né? Ele disse: Senhor, essa palavra está meio coisada hoje, né? Ele disse: é assim mesmo. Amém. Amém. Diz para o seu irmão, cuidado. E diga assim: irmão, presta atenção nas placas. Presta atenção na sinalização. Limite é para te abençoar. Limite é para te proteger. Amém? Quem entende isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Você fica em pé um pouquinho comigo?